Eu sou Ezequiel Redim, professor, e mantenho o projeto do canal O Extensionista. O canal e o portfólio extensionista, ele tem como objetivo divulgação de conteúdos, notícias e tudo que é relacionado ao mundo da extensão rural. E hoje nós vamos iniciar uma série de videoaulas relacionadas às linhas de crédito rural existentes no Brasil. E a nossa primeira linha é denominada Pronaf Microcrédito Grupo B. Para quem conhece toda a história da extensão rural e do crédito rural no Brasil, sabe que em 1948 instituiu-se, oficializou-se a chegada da extensão rural no Brasil. E a partir desse marco da extensão rural também aconteceu conjuntamente a criação do crédito rural, ou seja, um financiamento das atividades agropecuárias para desenvolver o nosso meio rural brasileiro. Na época, na década de 1950, um dos primeiros objetivos era liberar crédito para os agricultores familiares, entendendo que eles deveriam ser tratados como um público-alvo específico para tirar eles da pobreza e conseguir produzir mais alimentos para a autossuficiência alimentar, seja da própria família rural, como da sociedade em geral. Então era um movimento direcionado, um movimento intervencionista para que a agricultura pudesse produzir mais e melhor. Bom, a história nos disse que em determinado momento, a liberação de crédito para a agricultura familiar não deu muito certo, por uma série de estratégias relacionadas ao trabalho da ação extensionista e das intervenções no mundo da agricultura. Bom, após muitos anos, a gente conseguiu concretizar, através do decreto 1946, de 28 de junho de 1996, o Programa Nacional de Fortalecimento à Agricultura Familiar, o nosso conhecido PRONAF. Então se passou muito tempo, quase aí 48 anos praticamente. Em 1996 foi oficializado pelo governo federal o Programa Nacional de Fortalecimento à Agricultura Familiar, onde a partir daí é oficializado, mediante diretrizes e instrumentos legais, a oferta anual de crédito para a agricultura familiar. Essa agricultura familiar que estaria contemplada então dos diferentes planos safras existentes a cada ano agrícola. Em 1996, então, esse foi o ponto de partida, e depois de 2013 em diante, a gente tem a ampliação do PRONAF através de vários subprogramas. Então, o PRONAF ele foi criando subprogramas de acordo com as necessidades dos públicos-alvos direcionados da agricultura familiar. Hoje, em especial, nós temos oito subprogramas. Quais sejam? Nós temos 8 subprogramas do PRONAF. Quais são eles, então? O PRONAF Agroindústria, o PRONAF Mulher, o PRONAF Agroecologia, o PRONAF Bioeconomia, o PRONAF Mais Alimento, o PRONAF Jovem, o PRONAF Microcrédito B, que é esse que a gente vai comentar hoje aqui nessa videoaula, e o PRONAF Cota Partes. 8 subprogramas derivados do Programa Nacional de Fortalecimento à Agricultura Familiar, o nosso PRONAF. Dito isso, vale ressaltar aqui para quem está emergindo na área, que essa questão do PRONAF ela é circunstancial. E o PRONAF ele só é possível ser acessado o agricultor, o produtor que está enquadrado na lei da agricultura familiar. Mas, Ezequiel, então quais são esses requisitos da lei da agricultura familiar? Ora, a lei da agricultura familiar foi estabelecida em 2006 pelo número 11.326, de 24 de julho de 2006. Essa lei
vai definir, então, o conceito de agricultura familiar e empreendedor familiar rural e vai definir quem vai ter acesso ao crédito rural. Então, tem uma diretriz, uma lei que vai definir quem está apto a acessar esse crédito e quem não está apto. E vamos lá. Então, no seu artigo 3 da lei número 11.326, o agricultor familiar e o empreendedor familiar rural, eles precisam ter atividades voltadas, logicamente, ao nosso meio rural. E outra, não podem, em hipótese alguma, ter área maior de 4 módulos fiscais. O que é 4 módulos fiscais? Isso vai variar de acordo com cada município. Por exemplo, se um município tem um módulo fiscal de 20 hectares, né, então um agricultor que está em determinado município que tem um módulo de 20 hectares, a gente faz uma conta simples, né? 20 vezes 4, 80. Então, assim, quem tem 81 hectares naquele município que o módulo fiscal é 20, ele já não está apto a receber o PRONAF. Tá? Então, essa é uma diretriz. Isso vai variar de município para município. Então, há municípios, por exemplo, que tem um módulo fiscal de 65 hectares. Aí você faz a conta, 65 vezes 4. Se o seu município possui 30 hectares de módulo fiscal, aí você faz 30 vezes 4. Essa é a regra para enquadramento na agricultura familiar e acesso ao PRONAF ou não. Segunda diretriz importante para acessar o PRONAF: tem que ter mão de obra predominantemente da família. Não precisa ser toda a mão de obra que se trabalha no estabelecimento agrícola, mas tem que ser predominantemente com vínculos familiares, a família. O terceiro ponto muito importante para a gente iniciar a trabalhar a questão do PRONAF é que tem que ter um percentual mínimo de renda familiar no seu estabelecimento. Antes era majoritariamente, agora é um percentual mínimo. Então, tem que ter um mínimo de renda proveniente do seu estabelecimento. E por último, não menos importante, a pessoa que vai acessar o PRONAF tem que dirigir o estabelecimento com a sua própria família, ou seja, fazer a gestão do estabelecimento pela família. Bom, dito isso, encaixado-se na lei da agricultura familiar, conseguiu o DAP, né, que é a Declaração de Aptidão para a Agricultura Familiar, para acesso ao PRONAF, você está enquadrado então no PRONAF. E a partir disso a gente tem vários subprogramas. E nesse caso, nós vamos trabalhar aqui o PRONAF Microcrédito Grupo B. Tá? Essa é uma linha de crédito voltada especialmente para agricultores familiares hipossuficientes economicamente, que precisam de um apoio na sua produção para conseguir se desenvolver. Então, nessa aula, o que nós vamos aprender? Bom, primeiramente, o que é o PRONAF Microcrédito Grupo B. Depois, nós vamos aprender também quem pode solicitar ele, né? Quem são as pessoas que podem solicitar o PRONAF Grupo B. Depois, o que pode ser financiado? Se eu sou um agricultor e gostaria de acessar esse PRONAF, o que eu posso financiar com esse valor que eu solicitei? Porque há toda uma diretriz indicando que pode ser financiado. Como que eu posso solicitar? E também vamos compreender a taxa de juro, a participação do BNDES em relação a esse financiamento, qual é a participação que o BNDES vai indicar para esse financiamento, qual é o valor máximo que eu, agricultor familiar, posso financiar nessa linha de crédito rural, também o meu prazo de pagamento e bônus de adimplência e garantias. E por último também nós vamos fazer um fechamento, vamos fazer aqui uma consideração final sobre o PRONAF. Bom, o que é o PRONAF Microcrédito Grupo B? Ele é um financiamento a agricultores e produtores familiares rurais, pessoas físicas. Então, assim, um agricultor que tem uma propriedade com a sua família e é pessoa física. E pode acessar, então, quem tem renda bruta familiar de até R$ 23 mil
nos 12 meses de produção normal que antecederam a solicitação da declaração de aptidão ao PRONAF, né? A famosa DAP. Esses são os requisitos, então, iniciais do que é o PRONAF. Vai fazer um financiamento e um financiamento para quem tem uma baixa renda na agricultura. Quem vai poder solicitar? Ora, são agricultores, logicamente, e produtores rurais que compõem as unidades familiares de produção rural e que comprovem também um enquadramento mediante a declaração de aptidão ao PRONAF, a DAP, ativa. E também que tenham obtido renda familiar nos últimos 12 meses de produção normal, que antecede a solicitação da DAP de até 23 mil, considerando nesse sistema a soma de 100% do valor bruto de produção, o VPB. Bom, vamos aqui fazer uma certa analogia. Ora, o que são 23 mil reais bruto? A uma propriedade familiar, 23 mil reais bruto, vamos dividir aqui por 12, ou seja, uma propriedade não pode ter uma renda maior que R$ 1.917 por mês. Seria isso um padrão, né, de que, bom, para atingir 23 mil eu posso ter no máximo R$ 1.900, R$ 1.917 por mês para enquadrar nessa linha do PRONAF B. Ou seja, é uma renda bem baixa, né? Uma unidade de produção que não está vinculada tanto ao mercado, que ela tem pouca conexão com o mercado e geralmente que produz muito para o seu alto consumo, né? Geralmente que não tem muita comercialização, muita interação com o mercado. Bom, 100% do valor da receita recebida de entidade integradora e das demais rendas provenientes desenvolvidas no estabelecimento fora dele, recebida por qualquer componente familiar. Logicamente, excluídos os benefícios sociais e os proventos previdenciários decorrentes de atividades rurais. Então, por exemplo, se nessa propriedade tem alguém que tenha o antigo Bolsa Família, por exemplo, ele está excluído desse processo, então ele não vai contabilizar para os 23 mil reais, certo? Então, essa é a condição básica. Primeiramente, 23 mil ou R$ 1.917 por mês na propriedade. É um valor bem baixo, uma propriedade que ela não está integrada tão ao mercado, que não gera muitas receitas, mas que necessita muito de um financiamento para conseguir se desenvolver e talvez no futuro nem precisar mais acessar o PRONAF B e talvez acessar outra linha de financiamento e que ela esteja mais estruturada para conseguir se reproduzir economicamente naquela unidade de produção familiar. Bom, quem pode solicitar então? Ora, não contratem trabalho assalariado permanente, ou seja, uma unidade de produção agrícola da agricultura familiar que não contrata, ou seja, não tem um funcionário com carteira assinada, isso não pode. Pode ter alguém, um diarista lá de vez em quando que ajuda na colheita, mas não pode contratar um trabalhador assalariado permanente. Bom, são aptas a emitir a DAP as entidades cadastradas junto à Secretaria Especial da Agricultura e Desenvolvimento Agrário, que podem ser consultadas através do site da Secretaria da Agricultura Familiar. Então, assim, um agricultor familiar, como é que ele faz para ter acesso ao PRONAF B? Qual é o primeiro passo, então? Primeiro passo, ele ir numa entidade que é cadastrada para fazer a declaração de aptidão ao PRONAF, a DAP, né? Que já está aí um percurso de mudança de nome, né? E onde eu posso fazer isso? Geralmente quem faz isso é o Sindicato dos Trabalhadores. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, onde o agricultor ele é associado, ele pode lá solicitar a sua DAP, encaminhar os papéis para que possa dar andamento a esse cadastro.
Então contata aí, ou se você é agricultor e está assistindo esse vídeo, contata aí a Secretaria dos Trabalhadores Rurais da sua cidade, né? Ou o órgão responsável pela emissão do DAP, que pode ser até outro, em especial, que possa, algum órgão de assistência técnica e extensão rural, que possa estar direcionando vocês para que acessem esse Pronaf para fazer investimento na sua propriedade. E o mais importante agora, né? Se eu sou agricultor, né, e preciso acessar esse Pronaf, esse crédito, o que é permitido eu financiar? Bom, então o que pode ser financiado segundo a diretriz do Pronaf B? Investimentos em atividades agropecuárias e não agropecuárias desenvolvidas no seu estabelecimento rural ou em áreas comunitárias próximas. Então é isso, eu posso fazer investimento em atividade agropecuária ou não agropecuária na propriedade ou na área comunitária próxima. E isso está permitido segundo o Pronaf da linha de crédito Pronaf B. Também posso utilizar esse dinheiro para quê? Para fazer a implantação, a ampliação ou modernização da infraestrutura de produção e também para fazer prestação de serviços agropecuários e não agropecuários, observadas as propostas ou planos simples específicos, né? Geralmente, quem vai solicitar o Pronaf vai ter que fazer um projeto de crédito rural. Esse projeto, geralmente, quem faz é o extensionista que representa o município local. Principalmente os extensionistas da Emater, os extensionistas da EPAG, os extensionistas da EMPAER, enfim, que eles prestam uma assistência técnica gratuita para você estar encaminhando esse projeto de crédito à sua instituição financeira de preferência. Bom, entende-se também por prestação de serviços às atividades não agropecuárias, como por exemplo, turismo rural, a produção de artesanato ou outras atividades que sejam compatíveis com o melhor emprego da mão de obra familiar no meio rural. Então, se você tem uma pequena propriedade e nela você está querendo estimular o turismo de alguma forma ou está querendo estimular a sua produção de artesanato da família no meio rural, há crédito para a implantação dessas atividades ou melhoria dessas atividades, né? Então, o Pronaf B, ele também abarca essas questões. Também abarca, um terceiro ponto, de financiamento do Pronaf B, qualquer outra demanda que possa gerar renda para a família atendida, sendo facultado ao beneficiário utilizar o financiamento ao menos em uma das atividades listadas na proposta simplificada de crédito, sem efetuar aditivo ao contrato, né? Então, assim, o Pronaf B, ele também deixa aberto que você possa estar investindo em alguma atividade que você tem vocação na sua propriedade. E ela fica aberta a essa questão, mas não pode também ficar efetuando aditivo, complementando outras atividades que não estejam lá indicadas lá no momento que você faz o projeto de crédito e o financiamento através do banco. Como solicitar? O interessado, então, deve dirigir-se à instituição financeira credenciada e aí de sua preferência, né? Hoje a gente sabe que tem várias instituições financeiras que podem estar dando acesso ao Pronaf B. Vai se informar sobre a documentação necessária, né? A negociação da operação, que será analisada com base num projeto técnico a ser apresentado. Então, lá no banco, na instituição que você escolher, os agentes financeiros vão indicar a vocês qual é toda a documentação necessária. Aí você vai se direcionar ao extensionista que atende, o extensionista rural que atende a sua comunidade, o seu município, e vai com ele fazer esse projeto técnico. Feito o projeto técnico, juntado a documentação, você se dirige então à instituição financeira levando os documentos, também levando a declaração de aptidão ao Pronaf que você conseguiu lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais e que esse sindicato esteja credenciado, logicamente, à Secretaria do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e aí você leva e encaminha os seus documentos para fazer o pleiteamento então do Pronaf B.
Bom, então qual é o valor máximo desse financiamento? Nós temos o seguinte, o limite individual, se eu acessar ele de forma individual, eu posso financiar até R$6.000. Aumentou esse valor era um pouco menor. Agora, quem acessa o Pronaf B, o Pronaf ele tem o valor de até R$6.000 que você pode pegar por safra. Esse valor é baixo hoje, considerado a questão dos custos de produção que tem hoje, mas é um valor que vai dar condições que você engatinhe ou consiga fazer o planejamento e comprar os insumos necessários à sua atividade agropecuária ou comprar os equipamentos e questões importantes para a melhoria de um determinado sistema produtivo, melhoria de uma determinada instalação ou melhoria de uma determinada agroindústria que você tem na sua propriedade. Já o limite por família é 18.000, considerando o somatório dos financiamentos concedidos com direito a bônus de adimplência. E a concessão de novos créditos nessa linha fica condicionada à prévia liquidação do financiamento anterior. Qual é a taxa de juros? Então, muito importante, né? Quando o agricultor gostaria de acessar o financiamento, ele quer saber qual é a taxa de juros. E aí é uma questão bem importante, porque o Pronaf Microcrédito do grupo B é uma das menores taxas de juros de todas as linhas de crédito rural existentes no Brasil financiadas pelo governo federal. Nós temos aí uma taxa de juros de 0,5% ao ano. Bom, considerando aqui, gente, que você vai acessar R$6.000, tá? Com uma taxa de 0,5% ao ano, caso você atrasar o seu pagamento, você vai pagar R$300 de juro. Bom, mas entendendo que você não vai atrasar, depois a gente vai ver que você vai ainda ter um bônus muito interessante para o pagamento em dia. Qual é a participação do BNDES? Ou seja, qual é a participação nesse valor? Porque tem alguns momentos que o BNDES ele não financia todo o dinheiro. Tem que haver uma contrapartida do agricultor. Nesse caso, do microcrédito grupo B, a participação é até 100% do valor dos itens financiados. Ou seja, se você solicita um financiamento que vai atingir R$6.000, o BNDES vai te financiar os 6.000. Você não precisa dar nenhuma contrapartida para esse tipo de financiamento no Pronaf Grupo B, especificando. Bom, qual é o prazo de pagamento? Hoje nós temos um prazo de pagamento de até 2 anos, segundo o BNDES. E as garantias? Logicamente, a garantia de livre negociação entre a instituição financeira credenciada e a beneficiária do financiamento. Claro que sempre observadas as normas pertinentes do Conselho Monetário Nacional. Geralmente, a garantia é o imóvel, né? O imóvel a terra que o agricultor tem junto ao banco para realizar esse financiamento. Bônus adimplência. Então, olha só que interessante essa questão. O cliente terá o direito a um bônus, a um desconto de 25% sobre cada parcela da dívida que for paga até a data do seu vencimento. Geralmente, a instituição acorda com o agricultor no final da safra agrícola para ele fazer esse pagamento. Vamos supor que ele use esse dinheiro para o custeio, né? Custear uma produção de feijão, uma produção de milho, enfim, uma produção que venha a acrescentar na propriedade que seja necessária. Ele vai pagar ao final da sua safra quando ele fez a colheita. Então, quando ele faz a colheita, ele pode ter 25% de desconto caso ele pague na data combinada. Então, veja bem, eu agricultor familiar, financiei R$6.000. Com um bônus de 25%, eu vou ter R$1.500 de desconto. Ou seja, eu posso pagar apenas R$4.500. Realmente é uma taxa de juros muito interessante, que é de 0,5%, e ainda se eu pagar
no dia eu vou ter um desconto. Então é muito interessante essa linha de crédito, uma das linhas de crédito mais interessantes para a área da agricultura familiar. Quem é agricultor familiar, o Pronaf-B é um dos mais indicados, caso ele esteja dentro dos critérios da lei da agricultura familiar. Esse bônus ele será de 40% quando o financiamento destinar-se a um empreendimento localizado no semiárido da área de abrangência da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, e desde que sejam destinados a projetos que vão contemplar itens que eu vou comentar depois. Mas veja só, se o agricultor familiar está na área da SUDENE, ele vai ter 40% de bônus adimplência, ou seja, né, R$ 2.400. Então, eu recebo 6.000 de financiamento, pago em dia esse financiamento, ganho R$ 2.400 de desconto. Preciso pagar apenas R$ 3.600. Olha que interessante, é realmente uma ótima linha de financiamento para os agricultores familiares que estão na região de abrangência da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Mas claro que há regras para isso, não é qualquer regra, precisa estar dentro das atividades sugeridas pelo BNDES. Bom, como que eu vou ganhar? Vou ganhar esses 40% se eu estou lá na região do SUDENE como agricultor familiar. Eu tenho que investir em sistemas produtivos que vai reservar água, né? Pela questão das intempéries climáticas, da seca presente na região. Então, se eu fizer um meio de reservar água, uma cisterna, eu vou ter direito a isso, caso eu pagar no dia, né? Também vai ganhar esse bônus adimplência, vai estar apto a ganhar o bônus adimplência quem investir em sistemas produtivos com reserva de alimentos para os animais. Tá? Então, quem conseguir fazer alguma questão relacionada para reservar, né, conservar alimentos para os animais, também vai ter direito. Recuperação e fortalecimento de cultivos alimentares regionais. Quem está investindo nos cultivos alimentares regionais que vai produzir alimento para aquela região também está apto aos 40% de bônus adimplência. Outra questão, recuperação e fortalecimento da pecuária e pequenas criações. O porquê disso, né? Porque isso também vai estar ajudando na autossuficiência alimentar, no autoconsumo da família e também querendo ou não podendo também gerar uma renda extra para que os agricultores familiares possam estar comercializando e ter um dinheirinho extra para o seu sustento. Também está apto ao bônus adimplência. Quem tem uma agroindústria, que vai criar uma agroindústria para diversificar e agregar valor à produção, que a agroindústria familiar hoje, no meio rural, ela é vista como uma das principais estratégias de agregação de valor na agricultura familiar. E o último, né, não menos importante, é quem investir em agricultura irrigada no semiárido. Esses todos itens aí que investir nessas linhas, nessas diretrizes, estão aptos a ganhar R$ 2.400 de bônus adimplência, ou seja, 40% do valor financiado, caso pagar em dia. Uma ótima linha de financiamento para quem está na região do SUDENE, aos nossos agricultores familiares. E veja só, é muito interessante essa questão que eu trago aqui agora nesse momento, como que está localizada essa questão das linhas de crédito rural no Censo Agropecuário 2017. E vejamos aqui, né? Nós temos hoje no Brasil, veja só, no Brasil, né, de 100% dos nossos agricultores, sejam eles agricultores familiares, agricultores patronais, agricultores empresariais, que apenas 15%, gente, 15% acessou alguma linha de crédito. Ou seja, 85% dos estabelecimentos agropecuários do Brasil não acessaram nenhuma linha de crédito. Então, isso mostra também
como está hoje o acesso ao financiamento da nossa agropecuária brasileira. Então, nós tivemos apenas 784.538 estabelecimentos que acessaram as linhas de crédito rural existentes no Brasil. E veja bem, desses 15% só que acessaram, vamos lá, desses 15% que acessaram, ou seja, 85% não acessaram, mas dentre os 15%, se perguntou para esses agricultores qual era a finalidade dos financiamentos. E vejam só, 49% de quem acessou, desses poucos estabelecimentos que acessaram, usaram para fazer um investimento, ou seja, comprar algum maquinário agrícola, fazer algum galpão, alguma instalação que fique permanente, com várias safras agrícolas, para que possa aí estar ajudando no desenvolvimento da unidade de produção. Já 38% desses que financiaram usaram para custeio, ou seja, comprar semente, comprar adubo, comprar defensivos agrícolas para conseguir produzir naquele ano agrícola. Então, o custeio, ele é anual, né? Ele só serve para aquela safra agrícola. Então, para ele vai produzir o milho, então ele compra semente, ele compra o adubo, ele compra o defensivo para ele fazer, então, toda a sua safra agrícola. Já o investimento é algo que vai ficar de um ano para o outro. O custeio não, você produziu, colheu, e aí esse investimento já foi feito, e aí no próximo ano tem que fazer um novo custeio. Bom, 12% foi para manutenção do estabelecimento, né? 114.280 estabelecimentos usaram, então, as linhas de crédito, justamente não só o Pronaf, mas as linhas de crédito para manutenção do estabelecimento. E apenas 2% usaram a linha de crédito para a comercialização, 15.468 estabelecimentos. Aí foi perguntado também, né, se esse financiamento era do governo ou não era do governo. E vejamos aqui já temos algo mais equilibrado. 47% diz que esse financiamento não era do governo, tá? Que não foi o financiamento do governo. E 53% diz que esse financiamento era do governo. Então, um pouquinho a mais ali dos 50% utilizaram as linhas de crédito disponíveis do governo federal. E vejamos aqui, aqueles que eram do governo, das linhas de crédito do governo, quais foram então as linhas de crédito acessadas? Foi-se tabulado isso no Censo Agropecuário. E vejamos aqui, 76,62% de quem acessou linha de crédito e quem acessou linha do governo era do Pronaf. Ou seja, nós temos aí um grande percentual de agricultores familiares que acessaram as linhas acessando o Pronaf. Então, são 320.922 estabelecimentos. Agora, nós também temos aqui um percentual bem baixo do Pronamp, acessado com 4,73% dos estabelecimentos agropecuários, ou seja, 19.827 estabelecimentos. O Pronamp é uma linha de crédito para o médio produtor rural. Outro programa foi 17,03%, ou seja, 71.319 estabelecimentos. E o programa de fomento foi 0,82%, ou seja, 3.444 estabelecimentos agropecuários. Vejamos aqui uma supremacia de acesso à linha de crédito do Pronaf, né, voltado para a agricultura familiar. Bom, de todo modo, a história do crédito rural nos mostra, né, a necessidade de investimento em linhas para a agricultura familiar, que sempre foi historicamente desprestigiada das linhas de crédito, né? Então, nas últimas 2 décadas houve um incentivo, um investimento em linhas de crédito voltadas ao Pronaf, e especialmente o Pronaf B. Ele
ele é um Pronaf bem acessível ao nosso agricultor, geralmente usado para fazer o custeio das nossas lavouras, alguns para fazer investimento. O Pronaf B trouxe algumas contribuições muito bacanas para as famílias rurais com baixa capacidade de investimento. O Pronaf ele é um estimulador, um potencializador de ações voltadas para o agricultor familiar, quem quer ali estar financiando a um juro bem baratinho a sua atividade agropecuária. É justamente para que o agricultor possa estar ali investindo em estratégias que são da sua vocação agrícola para a produção de alimentos e manutenção da sua família produzindo no meio rural. Então, o Pronaf B ele tem se consagrado como uma das linhas de crédito bastante acessadas hoje no Brasil. Bom, nossa referência para essa videoaula é do BNDES, né, o Banco Nacional de Desenvolvimento, Apoio à Agroindústria, está disponível no site do BNDES. Essa videoaula foi elaborada por mim, professor Ezequiel Ledim, e quem quiser saber mais, fica ligado aí no nosso canal, acessa o nosso portfólio aí do portal O Extensionista, nós temos site e nós divulgamos muitas notícias relacionadas à extensão rural, ao uso de crédito rural nas atividades agropecuárias no Brasil. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.